Minhas impressões iniciais sobre o debate que iniciou anteontem, segunda-feira, dia 7, entre os filósofos Olavo de Carvalho e Alexander Dugin, é que, ao que parece, o professor Olavo de Carvalho conduz uma determinada estratégia em que desqualificar o seu oponente é uma das funções. Ou seja, o professor Olavo de Carvalho não está exatamente concentrado na questão central do debate, que é a pergunta sobre a nova ordem mundial, quais são seus atores e qual o papel dos Estados Unidos nessa questão da nova ordem mundial, e sim em desqualificar o seu oponente de maneira a ganhar alguma projeção com isso, visto que o próprio Olavo alega ser o filósofo russo Dugin um representante não só de um projeto mundial de dominação, não apenas um representante qualquer, mas um dos ideólogos dessa representação, ele classifica como 3 grandes movimentos de dominação mundial, que caracterizam parte do que é chamado de nova ordem mundial, que são o bloco eurasiano, formado principalmente por Rússia e China, algumas vezes virão inseridos nesse bloco. Um outro bloco seria o bloco dos islâmicos, um terceiro bloco formado pelo núcleo do capitalismo americano, aquele conjunto de grandes empresas e grandes corporações, não só americano, mas de todo mundo, que formam clubes como o Clube Bilderberg, a Comissão Trilateral, ou que manda na Comissão de Relações Exteriores nos Estados Unidos, que é um think tank dos mais importantes na discussão do que vem acontecendo no mundo. Commission of Foreign Relations, ou CFR, como eles chamam. Mas a preocupação do Olavo não é exatamente estar centrado nesse processo de discussão, mas apontar Dugin como uma parte comprometida por fazer parte de um dos processos de dominação mundial. Além disso, desqualificá-lo enquanto interlocutor, colocando num papel muito superior ao próprio do Olavo. Não? Eu considerei isso como um choro, como uma tentativa de dizer, olha, mesmo que eu me saia mal nesse debate, eu não me saio mal porque eu sou ruim, mas porque o meu oponente é muito maior do que eu. Uma tentativa de um certo coitadismo, que é uma característica de alguns pensadores brasileiros, colocar-se nessa situação. O Brasil é um país menor, o Brasil não tem essa influência, como eu sou um pensador brasileiro, eu também sou um pensador menor em relação a esse tipo de coisa. Acho que essa estratégia compromete o brilho do debate, porque ao invés de debater especificamente as questões envolvidas, o que vai acontecer é uma série de ataques à pessoa do Dugin, não a pessoa, mas ao país de origem do Dugin. Quem der uma olhada na introdução, no texto inicial do Olavo de Carvalho, vai perceber isso. Por outro lado, o professor Dugin pareceu extremamente acadêmico, respondeu com muita clareza e objetividade a questão do debate, apesar de um certo problema com o inglês do professor Dugin. Parece que o texto não foi revisado antes de ser enviado para publicação no debate. Entretanto, isso não tira o brilho e a concisão, a consistência com que o texto foi apresentado. É um texto menor do que o do Otávio, não é um texto que tenha envolvido questões emocionais e retóricas, se restringe estritamente a responder a pergunta e a responde com grande interesse. Vocês podem encontrar o debate no site traduzido a palestra, a intervenção do professor Dugin no pbpolitica.blogspot.com. O site original do debate é o... Só um minuto. Debate Olavo Dugin, tudo junto, .blogspot.com. Nesse site ainda estão em inglês as intervenções. No pbpolitica.blogspot.com, a intervenção de Dugin já foi traduzida. Alguns sites estão traduzindo a intervenção do professor Olavo de Carvalho. Assim que estiver traduzido, também será publicada no pbpolitica.blogspot.com. Acompanhe um debate deveras interessante.
apesar desse primeiro mal-estar provocado aí pela intervenção emocional e minimizadora do papel do Olavo, que se declara um pequeno professor com nenhuma influência política no país e que só tem influência sobre alguns alunos. Essa declaração, inclusive, vai de encontro ao próprio resumo, ao próprio a biografia que o Olavo coloca no site do debate. Se vocês derem uma olhada na biografia, ele diz lá que tem alguma influência política no país e que é provavelmente o maior pensador vivo do país nos últimos 50 anos. Então, essa incongruência entre o que ele disse e o que ele escreveu mostra um pouco do que poderá ocorrer no debate, mas ainda assim, mesmo que isso ocorra, será um debate com muito a ofertar àqueles que o acompanharem. Obrigado.